pessoal, tudo bem? Vamos à resolução de mais uma questão do Enem modelo nível 1. Questão 6, abordando o conteúdo de geometria plana. Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por ângulos de π/6 radianos conforme a figura. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem. Considere o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a... Bom, a ideia aqui dessa questão é o seguinte. Nós temos dois tipos de trajeto. Nós temos o trajeto reto, que vai ser as retas, a gente vai seguir essas retas. E nós temos um trajeto em forma de arco, ok? Então, a gente pode definir aqui um caminho. Eu vou expressar aqui, ó. O C vai ser o caminho. Vai ser o quê? Vai ser a parte do arco mais a reta, ok? Então, vamos ver o seguinte, ó. Quanto que vale esse π/6? Bom, pensa comigo. Um π radiano equivale a quanto? A 180 graus. Então, π/6 radiano vale quantos graus? X. Então, π vezes x é igual a π/6 vezes 180. Corta π com π, x vai ser quem? 180 dividido por 6. E costuma dar quanto? 30 graus. Tá bom? Então, π/6 equivale a 30 graus. Guilherme, e agora como é que eu faço para calcular um arco de uma circunferência? Bom, pensa comigo, ó. O comprimento de uma circunferência é 2πr. Então, 2πr está para 360, ok? E aí o ângulo que a gente vai colocar aqui vai ser o comprimento do meu arco. Só que o ângulo, veja só, como eu quero sair de A para B, de qualquer forma, fazendo o menor caminho, eu tenho que considerar o menor ângulo, certo? Então, veja só, não posso passar pela origem, então eu não vou considerar a parte do contato desse ângulo com o eixo x. Então, nós vamos ter, ok? Toda essa parte aqui vai ser o ângulo que eu vou ter que realizar. Como são quatro partes iguais, eu chego aqui, ó, eu falo que esse ângulo θ vai ser o quê? 4 vezes 30 graus. 4 vezes 30 graus dá quanto? 120 graus. Então, eu posso aplicar aqui, ó. Então, 120 graus vai dar para mim a parte do arco. Eu vou chamar de AC. Então, quanto que vale esse arco? Ó, o arco vezes 360 é igual a 2πr vezes 120. Posso simplificar aqui, 120 360. Então, meu arco vezes 3 é igual a 2πr. Então, portanto, o arco vai ser o quê? 2πr sobre 3. Ok? Então, do meu caminho aqui, ó, eu posso definir que o arco vai ser 2π vezes o raio sobre 3, mais o quê? Mais a parte reta. Então, vamos pensar nas possibilidades de caminhos, tá certo? Feito isso daqui, a gente já tem uma possibilidade. A gente já tem uma funçãozinha que vai permitir com que a gente calcule. Então, vamos supor essa primeira hipótese. Ó. Saindo de A, vindo até esse ponto aqui, daqui faz o arco e faz esse caminho. Então, o caminho verde, ok? Qual é o raio desse arco aqui? Ó? Bom, Guilherme, esse raio aí, ele vale uma unidade. Então, vai ficar 2π vezes 1 sobre quem? Sobre 3 mais. Quantas partes retas eu tenho? Bom, vamos contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes retas. Tá certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, mais 8. Essa é a primeira possibilidade de caminho. Vamos pensar na segunda possibilidade de caminho. Eu vou apagar essa parte aqui. Então, temos a parte verde, caminho verde. Vamos pensar agora na outra possibilidade. Qual outra possibilidade? Vamos pegar aqui, por exemplo, o vermelho. Então, olha só, eu posso fazer isso aqui, ó. Sair de A, ok? Parar aqui, fazer esse arco, ó, e voltar para B, ok?
Então, qual que seria esse caminho? Bom, esse caminho seria 2π vezes o raio. Quanto que é o raio? Vai ser 2 unidades, ó. Tá bom? Então, vezes 2 sobre quem? Sobre 3. Mas quantas retinhas eu tenho? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6 retas. Ok? Se a gente montar agora, pensar aqui no terceiro caminho, e aí já vai ser suficiente para a gente chegar à conclusão. Olha só, vamos supor agora que eu pegue aqui o azul, o caminho azul. Então, saio do A, ó, vou fazer esse caminho aqui, ó. Vou parar aqui, venho e boto no B. Pronto. Então, quem é esse caminho azul? Bom, veja só, qual é o raio? O raio passa a ser 3, ó. Então, vamos lá. Nós temos 2π vezes 3 sobre 3, mais quantas retinhas? Eu tenho 1, 2, 3, 4 retinhas. Então, se você perceber, isso daqui está formando o quê? Está formando as próprias alternativas da questão. Só que ele deseja o quê? Ele deseja o menor caminho possível. Como ele fala aqui, ó, o caminho mais curto. Ok? Então, veja só. O nosso π, ele foi para a gente considerar com aproximação de pelo menos uma casa decimal. Então, ao invés de você usar 3,14, você pode considerar ele como 3,1. A aproximação de uma casa decimal. Tá? Então, o que acontece nessa situação? O caminho mais curto, aqui se a gente considerar o π constante, vai ser o que apresenta o menor valor de fração somado com a parte reta. Ok? Se você fizer os cálculos, isso daí vai dar exatamente a alternativa A. Tá bom? Então, assim, é uma questão analítica, não é uma questão tão simples, né? Mas é possível de responder. Como ele quer o caminho mais curto, esse caminho mais curto tem que ser o menor valor ali multiplicativo somado, né? Multiplicativo e fracionário, somado com a parte reta. Se você substituir, você vai achar que esse valor ele condiz com a letra A. Espero que tenha ficado claro. Um forte abraço. Valeu!